Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Mais uma vez estamos aqui neste canal para prestarmos a Deus um culto de louvor e adoração. Vamos, neste instante, ter uma palavra de oração. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus misericordioso, o Deus gracioso, que nos chamou para fazermos parte do teu reino. Abençoe, Senhor Deus, este culto, que, Senhor, tudo que se realizar aqui, daqui para frente, seja para a edificação do teu povo. Ó Deus, ouve a oração dos teus servos, das igrejas que estão reunidas neste momento. Que o Espírito Santo esteja dirigindo todas as atividades. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Façamos agora a leitura do texto bíblico conforme se encontra na Carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 3, vamos ler alguns versículos. O título sugerido é A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Nossos avisos são os seguintes. Todo domingo às 10 horas da manhã, estamos aqui neste canal para a Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos em breve iniciando uma série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo. Será um estudo rico em lições. Não deixe de participar, portanto, da Escola Dominical às 10 horas da manhã. Também, conforme decisão já anunciada, tomada pelo Conselho, o contrato da sala onde se reunia a igreja está encerrado e o imóvel será entregue brevemente. A igreja está com gastos para fazer a reforma necessária e assim precisamos da fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos e das ofertas. Deus ama quem dá com alegria. Faça a transferência bancária também
efetue os depósitos, não deixe de transferir os recursos para que a obra do Senhor não pare. Ora, passado esse período de isolamento, as igrejas voltarão a funcionar e nós estaremos gastando com o início das atividades em outro local. E queremos um local mais amplo, de fácil acesso e que vai despender recursos. Mas vamos orar e Deus vai abençoar e cada irmão vai ser fiel na contribuição e assim a obra do Senhor expandirá cada vez mais. Vamos ter agora um momento de louvor e permaneça conosco. Logo em seguida teremos a palavra pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira.
socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Olá, amados irmãos, graça e paz, motivo de alegria mais uma vez estarmos juntos em buscar a presença do Senhor, falando com Deus. Que Deus venha nos abençoar, venha nos iluminar, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 12, com a mensagem à igreja em oração. Vamos fazer a leitura desse texto, então. Em Atos 12, a partir do versículo 1, diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez.
Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele ainda a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde há muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Palavras do Senhor. Glória a Deus. Que bom poder ver e saber que tem pessoas orando, intercedendo pelos líderes. Isso é louvável, graças a Deus por isso. Possamos, como igreja do Senhor Jesus, sempre interceder pelos líderes, orar pelos pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, presbíteras, porque a luta no reino de Deus não é fácil. Muitos são os ataques, muitos são as opressões malignas, situações difíceis que o líder passa. Então, através da oração que a igreja faz, fortalece a liderança da igreja e dá discernimento e estratégia para continuar nessa caminhada. Então, vamos orar, falar com Deus, que Deus venha iluminar o teu povo nesta noite. Pai de amor, Deus bendito, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração, derrama o teu querer, o teu poder, ilumina o teu povo, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Fala-nos com poder de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade de estar entrando ao teu lar e junto com a sua família ministrando a palavra de Deus. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha falar poderosamente ao teu coração neste dia, dia de louvor, dia que o Senhor preparou para nós. Então, igreja em oração. Aqui, no livro de Atos, se faz referência à tradição cristã. É unânime afirmar que o Dr. Lucas é o autor desse livro, e também o Evangelho de Lucas também leva o seu próprio nome. E assim, também entre o século II até o século IV, a liderança da igreja também faz referência ao autor de Atos Apóstolos como Lucas. Foi Irineu, em 130 a 202 d.C., Clemente de Alexandria, de 153 a 217 d.C., Eusébio também em 325 d.C., e também o cano moratório também indica Lucas como autor de Atos. Então há várias referências que testificam a autoria do livro de Atos Apóstolos como de Lucas. A data provavelmente é de 60, 70, alguns indicam a data posterior, ou outros uma data mais ou menos nesse meio. Então não há muito consenso em relação à data, mas a verdade é que mais ou menos esse período foi então relatado no livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. E o propósito do livro, pelo menos cito dois: demonstrar que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição à igreja, aos membros, aos irmãos. E também revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja, onde a ação do Espírito Santo como provisão de Deus para capacitar e proclamar o Evangelho e dar continuidade ao ministério
do Senhor Jesus. E é interessante a gente observar que logo lá no comecinho de Atos, né, começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, também em direção ao primeiro lugar, a esse tal amigo dele chamado Teófilo. Então, e depois vai falando tudo aquilo que o livro ensina, de Atos dos Apóstolos, falando que ali foi o começo da igreja. Em Atos 3 fala, né, Atos provavelmente depois do derramado do Espírito Santo de Deus lá em Atos 2, para o Atos 3, fala que o grande crescimento da igreja. Então é interessante observar que é importante e necessário essa questão da oração da igreja. A igreja precisa orar constantemente, incessantemente, sem esmorecer, porque a oração da igreja, pela sua liderança, pelo seu pastor, seus líderes, os presbíteros estão à frente, né, os missionários, os evangelistas é que vão alavancar a obra de Deus. E Paulo já dizia lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A oração precisa ser contínua, não pode parar. A igreja precisa sempre estar orando, né? Orando, clamando a Deus. Em primeiro lugar, para meditarmos sobre esse texto de Lucas, capítulo 12, a igreja que ora é uma igreja que sofre perseguição, como lemos lá no versículo 1, né, desse capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E o 2 diz, fazendo passar fio da espada Tiago, irmão de João. Então, que mal tem você orar, buscar a Deus, para que Deus abençoe as pessoas? Mas a realidade é que muitos se incomodam pelo simples fato de ouvir falar de Deus. Não concordam, não aceitam. Então, precisamos orar, mas o sofrimento e a situação adversa, às vezes vai vir para alguns, como veio, né, aqui para Tiago, irmão de João. E o professor, né, escocês do Novo Testamento, Ian Robert Marshall, já dizia que o rei Herodes Agripa I, né, de Herodes Magno, quem mandou decapitar ali, né, a Tiago, filho de Zebedeu, na época do imperador Gaio Cláudio, em 41 depois de Cristo. Fazendo isso, queria ter aceitação entre os judeus, buscando aceitar o favor e ter amizade dos fariseus. Então, tem hora que você buscando fazer o melhor, buscando a Deus, vai ter retaliação, vai ter situações adversas. Mas nem por isso, né, devemos parar ou desanimar de orar, devemos continuar orando, porque mesmo a igreja passando perseguição nos tempos do antigo, né, nos tempos antigos ali dos imperadores, nós vemos que ela não desistiu. E antes do imperador Constantino, a igreja era perseguida. Depois que a igreja foi crescendo, em Atos dos Apóstolos passou para a igreja a abarcar os gentios e ganhou, né, um crescimento exponencial. Então Constantino abraçou a igreja, fazendo parte da igreja, e aí as coisas mudou. Quem não era da igreja é que era perseguido, que tinha que ser e fazer parte da igreja. E aí houve então os desvios, né, teológicos, desvios, né, que a igreja cometeu, errando, né, na palavra de Deus. Aí levantou os pré-reformadores para que a igreja pudesse voltar ao rumo, ao trilho da palavra de Deus. Mas todos aqueles que eram contra a igreja romana eram martirizados, mortos, decapitados e queimados vivos. Como nós vemos lá o exemplo de John Hus, né, pré-reformador, que ele ensinava, né, e pregava, né, o sacerdócio universal dos crentes, onde todos tinham acesso até Deus, né, meditar a Deus. E naquela época a igreja não aceitou, não aceitava.
E a igreja, então, romana pediu para que ele se retratasse, e ele não quis se retratar. Então, lá em Constança, em 6 de julho de 1415, ele foi queimado vivo na fogueira. Mas ele deixou uma palavra profética, dizendo: vocês hoje estão queimando um ganso, né, que na linguagem tcheca, ganso significa, né, russo significa ganso. Mas dentro de um século encontrarão com o cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Estava já fazendo referência a Martinho Lutero, que depois de 102 anos pregou suas 95 teses na igreja, nas portas da igreja de Wittenberg, né, dando assim grande, né, início à reforma protestante. Então a gente vê que vamos ter oposição. Não adianta tentarmos ter amor e amizade do mundo. O mundo vai nos odiar como odiou Jesus. Ou através, até muitos são perseguidos, como perseguiu, né, os discípulos na época de Cristo. E hoje pelo mundo, se você for ver, há perseguição religiosa ainda. Continua, né? Hoje nós temos no nosso Brasil um país livre, né? Você ora, você fala de Deus em qualquer lugar, mas mesmo assim há, né, um certo tipo de opressão em relação aos cristãos. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 4:4, ele nos diz que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então muitos não querem nem saber, nem gostam de ouvir falar do nome de Deus. Né? Tem pavor, tem ódio, o diabo desperta ódio e levanta pessoas para irem contra o povo de Deus. Então não espere nesta vida você viver um evangelho livre, leve, solto, né, como um passeio na praia, você ser cristão, ter uma vida tranquila. Nós vamos ter muitas, né, vamos ter muitas oposições pela frente, e às vezes até entre, né, a própria igreja. Muitos passam por situações difíceis. Então por isso devemos estar orando, crendo, confiando que aqui aqueles homens buscando fazer o bem receberam o mal. Por quê? Porque o Deus desse século, Deus do passado também, o diabo, né, tem tentado contra o povo de Deus. E não só naquela época, como se formos buscar hoje e fazer um retrospecto na história cristã, você vai ver muitas atrocidades que sofreram o povo de Deus. Então, em segundo lugar, para pensar nesse texto, a igreja que ora não desiste dos seus soldados. Lá no versículo 5, nós podemos observar isso. Quando diz: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, que bonito, né? Que gesto louvável. A igreja está orando mesmo sabendo que um já tinha sido morto. A igreja não desistiu. O apóstolo Pedro continuava orando, porque a igreja não desiste dos seus soldados. Na batalha muitos são feridos, às vezes podem ser até deixados para trás, mas a igreja do Senhor Jesus não pode deixar ninguém para trás. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. Se a unha do dedão do pé dói, a cabeça sente. Se a mão é machucada, todo o corpo dói. Porque somos um corpo e assim devemos viver e orar. Não da mesma família de sangue, mas da mesma família espiritual. Somos povo de Deus. Devemos buscar fazer a vontade de Deus. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Assim deve ser o povo de Deus. Está caminhando junto, está buscando fazer a vontade de Deus juntos e caminhando. Porque a gente observa, mesmo que lá o irmão Tiago fosse decapitado, a igreja não desistiu.
A igreja continua orando para Pedro. A gente for pensar, mas né, por que aconteceu isso com Pedro? Cadê nossas orações? Então, os sofrimentos e as adversidades da vida nem sempre são da vontade de Deus, mas são da permissão dele. Porque o sol e a chuva e as tempestades vêm para os bons e para os maus, para todos. E o próprio Filho de Deus morreu na cruz por nós. Por que Deus, então, não livrou o Filho dele daquela cruz? Porque isso já estava nos propósitos de Deus, já estava nos planos de Deus. E foi permissão de Deus para que pudéssemos hoje ter a vida eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. E a gente sabe muitas mensagens evangélicas e testemunhos de muitos que abandonam os seus, deixam os seus missionários, igrejas esquecem dos seus missionários. Mas não devemos esquecer dos nossos, orar, contribuir, ir, enviar cartas. Não devemos esquecer daqueles que estão lá no campo, trabalhando, como o profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículo 15, já dizia assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Deus te ama. Deus está perto de você. Deus apenas espera que você fale com Ele, que você abra o seu coração para Ele, que você fale das suas dores, dos seus temores, das suas inquietações. E Jesus, assim, Ele fala a nós: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está às portas. Jesus quer te carregar, quer te abençoar, quer cuidar de você. Como aquelas mensagens pegadas na areia, aquela pessoa achou que Jesus tinha abandonado a ele, que Deus tinha se esquecido dele, daquela pessoa. E ela fala: olha só, 2 pegadas na praia, nas horas que eu mais passei dificuldade, o Senhor se esqueceu de mim. E aí Deus vira para aquela pessoa e diz: não, meu filho, essas pegadas aqui não são tuas, mas são as minhas, porque nas horas mais difíceis da vida que você passou, eu te carreguei no colo. Então tem hora que a gente acha que Jesus se esqueceu de nós, que Deus não nos ama mais, que estamos sofrendo, que estamos padecendo. Isso não é verdade. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. E um grande exemplo de luta, de não entregar os pontos, é as Paralimpíadas, que vem depois das Olimpíadas. Aquelas pessoas que às vezes foram mutiladas, estão ali correndo, mesmo na cadeira de roda, mesmo às vezes sem um braço, sem uma perna, estão nadando, estão praticando os exercícios, competindo, e não desistiram da vida. Como também aquele rapaz, grande pregador internacional, motivador, Nick Vujicic, que nasceu sem braços, sem pernas e sem problemas, como ele diz, mas é um homem tremendo. Você acha vídeo dele aí pela internet, em todo lugar, e alcançou gerações. Não desistiu. Então por que você vai desistir? Então por que vamos parar de orar? Por mais que a situação seja difícil, porque Deus permitiu vir esse problema aí que traz esse isolamento social, essa pandemia, essa Covid que tem matado os jovens, crianças, velhos, que tem ceifado a vida de muitos, tem separado lares, trazendo dor, sofrimento, ódio, amargura, e esse confinamento social tem trazido depressão, solidão, desespero.
preocupação em relação à economia, pessoas desesperadas, sem saber o que vai fazer no dia de amanhã. Precisamos voltar para Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Que é em Deus é que vamos achar solução para os nossos problemas. Somente o Senhor tem a solução para nós. E a igreja que ora, recebe resposta às orações. Você é a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é só aquelas 4 paredes, mas você é a igreja espiritual. Você é o templo vivo de Deus. E o Espírito Santo de Deus mora em você. Ele age na sua vida. Então creia nisso. Busque o Espírito Santo de Deus. Fale com Deus. Converse com Deus. Coloque suas inquietações na mão do Senhor. Lá o versículo 12, mais uma vez para você estar lembrando, o versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. As pessoas estavam ali em oração, buscando a Deus, para que Deus fizesse um milagre. E Deus fez um milagre. Deus está sempre pronto a ouvir a nossa oração. A oração é conversar com Deus, é falar com Deus. É que o céu venha até a terra. É Deus agir, é Deus trabalhar a nosso favor. E aqui então nesse texto nós vemos que a igreja estava orando, que a igreja não desistiu dos seus, e Deus enviou o seu anjo lá para livrar a vida de Pedro. Estava bem ali acorrentado, um soldado do lado e vários soldados ali espalhados pelo caminho, mas o anjo chegou lá, caiu as correntes, as portas se abriram automaticamente e ele então saiu levando a Pedro daquela prisão, tirando ele daquilo que estava preparado para ele, aquela morte. Para ele ser testemunha, não é? A seus naquela época e a nós na nossa época, onde a palavra está registrada, registrado esse episódio maravilhoso da libertação de Pedro. Então podemos agradecer, saber que Deus é fiel, que Deus continua trabalhando. Ali todo aquele soldado ali, não é? Mais 16 soldados ali naquele lugar, por causa de um só homem, e não deram conta de prender, de segurar aquele homem até o dia da sua tortura. Lá em Lucas 18, versículo 7 a versículo 8 diz, né, sobre a palavra de estar intercedendo sempre, sem esmorecer. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus mostrando, falando, né, aquela mulher, né, o exemplo dela, que ela não desistiu da sua causa perante o juiz, intercedeu, todo dia clamando. Ele não queria julgar, mas porque ela estava importunando ele resolveu julgar a causa dela. Não que a oração vai perturbar a Deus, mas a oração é o meio de falarmos com Deus e Deus enviar recursos ao nosso auxílio. Que maravilha, que bênção. E nisso nós lembramos lá em Daniel. Daniel, só depois de 21 dias que teve resposta à sua oração, lá em Daniel 10, versículo 12 a versículo 13. Então ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, olha que maravilhoso. Há um reino espiritual. O diabo trabalha também para que você se sinta a pior pessoa do mundo, para que você possa colocar no seu coração a incredulidade de que Deus não existe, de que Deus não ouve a tua oração. Mas isso é mentira. Deus escuta a tua oração e Deus trabalha para que você possa ter resposta à sua oração. E a resposta à sua oração pode ser um não. Deus não vai dar aquilo que você está pedindo. Pode ser um espera. Espera que não é o momento de você receber o que você está pedindo. Ou então, só mais para frente que Deus vai dar aquilo que você está querendo. Né? Pode ser no momento ou pode ser depois. A gente não sabe como Deus vai responder a cada oração, mas uma coisa é certa. Deus ouve a nossa oração e responde a oração, cada um do seu jeito. Você sim possa crer, possa confiar. Daniel orou e só depois de 21 dias, Deus já tinha mandado a resposta. Talvez ele achou que Deus não ia responder mais, ele achou que Deus não queria saber dele, e a resposta veio, mas demorou um pouquinho. Então, possamos entender, saber que a resposta de Deus vem na hora certa. Márcio nos diz ainda que Pedro, depois que saiu da prisão, é que reconheceu que realmente Deus tinha dado livramento a ele através do seu anjo. Porque até então, para ele, parecia um sonho, parecia como se fosse uma miragem, né? Como estava vendo alguma coisa que não estava acontecendo. Mas realmente era verdade. Ele estava sendo livre e liberto, né, daquele lugar ali que ia ter uma consequência trágica na vida dele. O martírio para ele. Então ele foi liberto e ele pôde, então, ir lá na casa onde todos estavam, ir lá junto, louvar e agradecer a Deus. Até então, se você continuar lendo o texto, eles vão falar, mas não é Pedro coisa nenhuma. A criada, né, quando ouviu Pedro batendo, falou, olha, Pedro está aí. Falou, não é Pedro, deu seu anjo. Né? E ele continuou batendo, ela voltou, falou, não, ele está lá fora. E aí, então, quando eles entenderam que era Pedro mesmo, eles abriram, então houve aquele alegria, aquele tumulto todo, e Pedro falou, não, ficai quietos para que não chamem a atenção, porque Deus me deu um grande livramento. Então, que maravilha saber que precisamos orar e Deus atende a nossa oração. E assim nós precisamos fazer. Estamos aí no momento de transição, buscando um novo lugar, orando para que a igreja continue caminhando. A igreja ainda com poucos anos, ainda, vamos supor, é um pré-adolescente, tem muita caminhada para frente, muita obra para frente, mas com certeza essa caminhada vai levantar muitos para tentar derrubar a igreja, muitos para tentar dissoluir a igreja, dividir a igreja, mas precisamos de orar, clamar uns pelos outros, estar unidos através da fé, para que a igreja metropolitana continue firme e possa vencer toda essa situação, essa crise, essas dificuldades e ficar triunfante. E ainda continuar muitos anos anunciando a palavra de Deus. Eu creio, eu confio em você, que você é um grande colaborador da igreja, não só através das suas finanças, mas também através da sua oração, através da sua união, através da sua vida, crendo junto comigo e com os demais irmãos, que ainda vamos ouvir falar muito ainda da nossa igreja, fazendo grandes obras para Deus. Você crê nisso? Eu creio. E Deus também espera de você, que você também esteja engajado nessa grande obra de Deus. Porque Deus espera que não apareça mais um bar na esquina, mas Deus espera que mais uma igreja possa levantar para glorificar e anunciar que o Senhor vive. Amém? Eu quero terminar falando para vocês sobre a cadeira vazia.
Certa vez, a filha de um senhor chamou um pastor para ir até a casa dela, orar com o pai dela. E quando aquele pastor chegou, vendo aquela cadeira vazia perto da cama, ela perguntou para aquele homem que estava acamado: eu vejo que o senhor estava me esperando, por isso que o senhor deixou essa cadeira aí já do lado da sua cama. E aquele homem falou: não, essa cadeira aqui não é para você. E aliás, quem é você? Aí aquele homem falou: eu sou o pastor que a sua filha me chamou para orar por você. Quando eu entrei, eu vi a cadeira do lado da sua cama e eu entendi então que você já tinha colocado uma cadeira para mim sentar aí. Aí aquele moço estava acamado falou: ah, cadeira vazia. Ela realmente tem uma história. E aí o pastor então diz, meu amigo, conta-me, qual é essa história dessa cadeira vazia? E aquele homem então foi falar para ele: olha, eu não sabia orar, nunca aprendi a orar sozinho. Foi então que um amigo meu me disse: olha, orar é muito simples, é você conversar com Deus. Então quando você for orar, você pega uma cadeira, né, coloca uma de frente à outra, e quando você sentar, você imagine e creia que o Senhor Jesus está na outra cadeira. E assim, então, você converse com ele. E aquele homem falou para o pastor: e assim eu tenho feito todo esse tempo na minha vida, né, enquanto eu estou aqui conversando, né, crendo que Jesus está aí nessa cadeira. E ele tem ouvido a minha oração. E assim, então, ali, conversando com aquele homem, aquele pastor, conversou longas horas. E aí o pastor depois foi embora, e depois de 2 dias, a filha daquele homem ligou para o pastor e disse que o José, o seu pai, tinha falecido. E aí aquele pastor perguntou para ela: ele morreu em paz? Ela disse: sim, pastor. Ele disse nas horas da sua morte que me amava, e quando eu saí 1 minutinho para resolver uma coisa e voltei, ele já tinha partido. Mas uma coisa me intrigou, pastor. Ele falou: fala, minha filha, o que foi? É que ele disse que o pai dela tinha puxado a cadeira mais para perto. Estava com a cabeça reclinada sobre a cadeira. E o pastor disse para ela: louve a Deus por isso, minha irmã. Por que, pastor? Ela perguntou. Porque ele morreu no colo de Jesus. Então, amados, isso às vezes é a realidade da nossa vida. Por mais que nós não vemos, o Senhor Jesus está perto de nós. Está do seu lado, ouvindo a sua oração. Que você possa falar para Ele onde dói, onde está a sua mágoa, o que você tem passado. Fale com Ele, busque a presença dEle. Vamos orar. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, toma este homem, essa mulher nas tuas mãos, toma essa criança, toma esta vida, que precisa da tua direção, que às vezes precisa deitar no seu colo, colocar a cabeça sobre os seus ombros, falar aonde dói, como está o seu coração, sua família, as suas inquietações, as suas preocupações, ansiedades. Opera com teu poder, com teu querer. Passa tuas mãos curadoras, Jesus, sobre essa enfermidade, quer seja na cabeça, quer seja na coluna, quer seja no estômago, nos pés, nos ossos, nos olhos, ouvido, na coluna. Em nome de Jesus, onde quer que esteja essa dor, Senhor Jesus, arranca esta dor.
Tira este mal agora desta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, age com teu poder, porque operando Deus, quem impedirá? Tira toda essa gritaria neste lar, todo esse problema, toda essa falta de entendimento, ó Pai. Todas essas palavras, ó Pai, que machucam, que coloca amor, que coloca, ó Pai, um diálogo no lar, em nome de Jesus. Que coloca o amor, que coloca a união e a paz. Repreendemos toda astúcia e poder do diabo nas famílias, no nome do sangue de Jesus a poder. Opera o teu milagre, faz a tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera o teu milagre na nossa família, na família desta pessoa que está precisando, deste homem, desta mulher, mesmo que às vezes não conheça Jesus. Às vezes está ouvindo essa mensagem e o Senhor toque no seu coração. Faça morada e mude essa situação na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus fale rico e poderosamente, te dê uma semana de bênção e de vitória. Amém e amém.